Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima, de matemática daqui do canal Ajuda Enem. E vamos continuar a nossa série de vídeos sobre função exponencial. Esse nosso terceiro vídeo ainda trata sobre a potenciação, que é a base para se aprender a função exponencial. Aqui vamos aprender uma definição importante, que é para potência com expoente racional associarmos a uma raiz. Por exemplo, toda vez que tivermos b elevado a m sobre m, lembra que número racional é aquele número que pode ser expresso na forma de fração. Todo número racional pode ser expresso na forma de fração. Então, a potência agora pode ter um expoente racional. Então, toda potência com expoente racional, ela corresponde a uma expressão com radical, a uma raiz. Isso é a raiz enésima de b elevado a m. Por exemplo, se tivermos 2 elevado a 3 quintos, 3 quintos é um número racional. Como é que a gente teria, Rui, 2 elevado a 3 quintos? Olha, 2 elevado a 3 quintos é raiz o quê? Raiz quinta. Expoente 5, o denominador 5, quer dizer que é raiz quinta. Expoente meio vai ser raiz quadrada. Expoente 1/3 é raiz cúbica. De 2 elevado à terceira. Então, a gente ainda poderia escrever como sendo a raiz quinta de 8. Não é verdade? Aí agora, x elevado a meio, expoente meio, é a raiz quadrada de x. Então, não esquece que toda vez que não aparecer o índice da raiz, a gente diz que é raiz quadrada, este é o índice 2. E quando não aparece o expoente, né, da potência, a gente aprendeu no vídeo 1, que é elevado à primeira. Então, isso é raiz quadrada de x. Por exemplo, se expoente 1/5 é raiz quinta, expoente 1/2 é raiz quadrada, expoente 1/3 é raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de x. E aqui, a elevado a 2 quintos. Mais uma vez, a gente pode escrever como sendo raiz quinta de a ao quadrado. Então, toda potência com expoente racional corresponde a uma raiz, a uma expressão com radical. Isso vai facilitar bastante a gente, porque nós conhecemos as propriedades de potenciação bem e trabalhamos aí direitinho. E podemos usá-las até para radiciação, escrevendo essas raízes como potência com expoente racional. Por exemplo, se a gente quisesse calcular raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 2, observa que os índices são diferentes. Qual o índice dessa raiz? 2. Qual o índice dessa raiz? 3. A gente pode chegar aqui e escrever raiz quadrada de 2 como sendo 2 elevado a 1/2. E raiz cúbica de 2 como sendo 2 elevado a 1/3. Não é verdade? Agora eu fiquei com um produto de potência de mesma base. Se eu fiquei com um produto de potência de mesma base, o que a gente pode fazer? A gente repete a base, que é 2, e soma os expoentes, que vai ser 1/2 mais 1/3. Tá legal até aí? Ok. Estou usando o quê? As propriedades de potenciação para resolver um problema de radiciação. Como é que a gente soma frações de denominador diferente? A gente pode tirar o MC, que é 6. 6 por 2 dá 3. 6 por 3 dá 2. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 5/6. Não é verdade? Mas toda potência com expoente racional corresponde a uma raiz, a uma expressão com radical. Então, isso vai ser raiz. Se o denominador é 6, é raiz sexta de 2 à quinta. Podemos escrever como raiz sexta de 32. É uma outra maneira de escrever aquele produto
de raízes, uma raiz quadrada vezes uma raiz cúbica, raízes com índices diferentes, radicais com índices diferentes. Então, lembra que toda potência com expoente racional a gente pode transformar numa raiz, numa expressão com radical. Agora, para a gente finalizar essa parte de propriedade, de potenciação, a gente vai relembrar aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, porque usa muito na física, por exemplo, que é a notação científica. Um número está expresso em notação científica quando você tem o produto de um número real. Esse número real ele tem que ser maior ou igual a 1, ele pode ser 1, pode, mas ele tem que ser menor do que 10. E, além disso, n pode ser um número natural qualquer. O n pode ser um número natural qualquer. Natural não, vamos mais além. O n pode ser um número inteiro qualquer. Esse n aqui, ó, ele pode pertencer ao conjunto dos números inteiros. Ele pode ser, inclusive, um número negativo. Então, notação científica é aquela que se expressa como um número entre 1 podendo ser 1 e não podendo ser 10, entre 1 e 10, vezes uma potência de 10 com expoente inteiro. Por exemplo, esses números não estão em notação científica. Apesar de estarem multiplicados por potência de 10, a gente não tem aqui um número entre quanto? Entre 1 e 10. Mas a gente pode escrever rapidamente de que forma? Eu posso escrever isso como sendo 2,534. Olha para aqui, observa aqui. Daqui para aqui, nós fizemos o quê? Diminuímos esse número em 2 casas decimais. Então, a gente vai compensar. Se aqui a gente diminuiu 2 casas decimais, aqui a gente aumenta 2 casas decimais nesse expoente. Então, você tinha 7, então é a nona. É 2,534 vezes 10 a nona. Nesse outro caso, a gente tem o seguinte. Eu vou colocar esse número entre 1 e 10, que vai ficar 3,25 vezes 10a. Observa que aqui a gente diminuiu uma casa decimal. Então, eu vou ter que acrescentar uma casa decimal aqui. Se liga que acrescentar uma casa decimal, somar uma casa decimal aqui, eu vou ter menos 4 mais 1. E menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Esses números agora, eles estão expressos em notação científica. Então, o que é que aprendemos nesse vídeo? Aprendemos que toda potência com expoente racional, aquele que pode ser expresso na forma de fração, corresponde a uma raiz. B elevado a m sobre n vai ser raiz enésima de b elevado a n, por definição. Então, a gente tem que o numerador ele vai ser o expoente da potência, que está como radicando. E o denominador ele vai ser o índice da raiz. Agora, por exemplo, 2 elevado a 2 quintos, 3 quintos. A gente tem, ó, o expoente é 3 e o índice é 5. Lembra que expoente meio é raiz quadrada, expoente 1/5 é raiz quinta, e assim sucessivamente. E a notação científica, que um número está em notação científica quando ele era um número real, em maior ou igual a 1 e menor que 10, ou seja, pode ser 1, mas não pode ser 10, vezes uma potência de 10 com expoente inteiro.